Shalom, eu sou o pastor Marcelo Adriano e nesses tempos em que vivemos aí o isolamento social, em que não podemos estar aí juntos corporeamente, não podemos estar juntos aí congregando, estamos cada um no seu lar, com as suas famílias, não estamos junto de corpo, mas estamos junto em pensamento e espírito. E eu quero aproveitar esse tempo e me utilizar dessa poderosa ferramenta que é a tecnologia, a internet, algo que o Eterno preparou para nós neste tempo. Você já parou para pensar se essa pandemia, esse isolamento acontecesse há 30 anos atrás, como seria? Seria tudo diferente, nós não estaríamos aí podendo estar conectados 24 horas com o Brasil e com o mundo em tempo real, saber das notícias, em tempo real poder estar gravando vídeos como esse. Então eu quero aproveitar esse momento e quero estar trazendo para você uma paraxá, que é uma paraxá, é uma porção da palavra do Eterno, é uma porção das sagradas escrituras. E o livro que nesse vídeo eu quero trazer para você é o livro de Devarim. Devarim é o nome original do livro de Deuteronômio. A Septuaginta, a tradução feita pela Septuaginta, nos deu o nome de Deuteronômio. Deuteronômio é um nome grego, porém o nome original do livro é Devarim. Devarim é o plural de Davar. Davar é palavra. Devarim é palavras. Então, a primeira frase do livro de Deuteronômio é: e estas são as palavras do Eterno. Então, eu quero te convidar a abrir comigo lá a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. O título que eu dei para essa palavra é A Lei de Deus, Bênção ou Maldição? Será que o que Deus nos deixou como estatutos, roquins, nos deixou como preceitos, nos deixou como instrução, será que ela vai nos trazer bênção ou vai nos trazer maldição? Qual será a resposta para essa pergunta? No decorrer aí da nossa palavra, nós estaremos respondendo. É uma pergunta que ela se autorresponde. E o tema está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do 1 até o 14. Vamos fazer a leitura juntos? E, se ouvires a voz do Eterno teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Eterno teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra, e virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão, pois obedecerás à voz do Eterno teu Deus. Bendito será na cidade, bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e dos teus animais, a cria do teu gado e os rebanhos de tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Eterno entregará os teus inimigos vencidos diante de ti. Amém. Uma palavra muito conhecida, né, no nosso meio cristão, que é a palavra de Deuteronômio 28. O Eterno ali lista ali algo que seria bênção na vida do povo de Israel. E eu começo dizendo para você, irmão, que a tradução da palavra lei, a palavra Torá no hebraico, né? Lá em Israel eles falam Torá, com R mais francês, né? Mas com a letra Resh, então é Torá. A Torá ela não é em momento algum traduzida como lei, não, porque lei é algo que fere aquilo que Deus mais respeita no ser humano, que é o livre-arbítrio. A partir do momento que Deus instaura uma lei, algo que é restritivo de direitos, ele está desrespeitando o nosso direito de escolha, aquilo que nos difere do animal. O ser humano é diferenciado pelo animal porque ele tem o poder da escolha.
ele tem essa opção de escolher, ele tem o raciocínio para isso. O animal não tem isso. Mesmo aquele gatinho que você tem na sua casa, que desde bebezinho, desde filhotinho foi criado com você, se ele se encontrar num quarto escuro e ele tem a sensação de estar acuado, ele vai sair pulando, ele vai sair arranhando, não importa se é você, a pessoa que deu de comer, a pessoa que alimentou, que deu carinho, porque é um instinto animal dele de proteção. O homem é diferente, o homem tem esse poder de raciocínio, escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Então a palavra Torá significa instrução. Deus deixou instruções. 10 instruções? Não. 10 é que nós conhecemos como o Decálogo, ou os 10 mandamentos. Mas, na verdade, se você pegar os 5 livros da Torá, os 5 primeiros livros que para nós cristãos conhecemos como Pentateuco, ali elas vão somar 613 mandamentos, ordenanças, preceitos e estatutos. Aquilo que nós devemos e aquilo que nós não devemos. Aquilo que nós podemos e aquilo que não seria bom que nós fizéssemos. Então, a palavra Torá não é lei, porque lei é algo impositivo. Deus estaria impondo algo. Ele estaria desrespeitando aquilo que ele nos deu como direito, o direito de escolha, ao livre arbítrio. Ele estaria interferindo em algo que ele respeita tanto da nossa parte. Então, o erro começa aí. Não é lei de Deus, mas é as instruções de Deus. E nesse capítulo 28, em especial, nós vemos aquilo que pode vir para nós como bênção, aquilo que nós podemos adquirir como bênção, mas há uma condicionante, uma partícula condicionante, se ouvirmos a voz dele e obedecermos aos seus mandamentos, aquilo que ele apresenta ali para nós como os seus mandamentos. Se nós obedecermos ali, nós seremos benditos na terra, benditos no campo, o fruto do ventre será bendito e até os animais serão benditos e Deus promete ainda entregar os inimigos diante dos nossos pés. Vamos falar um pouco sobre esse texto. No capítulo antes, no capítulo 27, do 11 ao 26, o Eterno reúne as 12 tribos, 12 representantes das 12 tribos, ali entre os montes Gerizim, ou Gerazim, como nós conhecemos, e o monte Ebal, ou Ebal. 6 deles em cada monte. No monte Gerizim, ele escolhe Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, para declararem as bênçãos ao povo. E outras 6 no monte Ebal, a tribo de Ruben, Gade, Asher, Zebulon, Dan e Naftali, para declararem as maldições. E no centro dos 2 montes, ele coloca ali os sacerdotes, coloca os levitas, para estarem ali numa posição central. E cada uma das bênçãos e cada uma das maldições que são citadas, o povo todo repete a palavra Amém. Amém é um acróstico, ou seja, um acrônimo. São o início de 3 outras palavras. A palavra Amém é o início das palavras El, da palavra Melech e da palavra Neemã, que significa Deus, Rei e Fiel. Para nós, cristãos, para nós aí da Igreja Gentílica, a palavra Amém foi apresentada como assim seja. Pois é, mas na tradução original ela não diferencia muito disso. A partir do momento que você está dizendo El, Melech, Neemã, Deus, Rei e Fiel, você está dizendo que Deus é Rei e é fiel para cumprir aquilo a qual você declarou. Então, em outras palavras, é um assim seja também. Não está errado. Vamos continuar no texto? Deus coloca os sacerdotes ao meio das 2 montanhas, os quais voltam-se, ora, para aquilo que seria lido como bênção e ora para o que seria lido como maldição.
Aí nós fizemos uma representação em desenho para termos aí a ideia real de como isso aconteceu. Do lado do Monte Gerizim, ou Gerezim, saíam as bênçãos ali por Simeão, Levi, Judá e Issacar, os representantes, né? José e Benjamim. E do outro lado, do Monte Ebal, sairiam as maldições. Qual é a diferença entre as bênçãos e as maldições? A bênção seria para aquele que obedecesse, e a maldição seria para aquele que não obedecesse, aquele que fosse rebelde e não obedecesse. As maldições estavam sendo citadas através dos representantes ali das tribos de Ruben, Gade, Asher, Zebulon, Dan e Naphtali. Ao centro ficavam ali os sacerdotes e o povo, que ouvia as bênçãos, ouvia as maldições e citava a palavra Amém, em concordância com aquilo que eles diziam. Em todo tempo, irmão, nós vemos na palavra de Deus esse paradoxo, bênção e maldição, em uma condicionante. Qual é essa partícula condicionante? A partícula condicionante se. Tudo é condicionante no que se refere à palavra de Deus. Se você obedecer, você está tranquilo. Se não obedecer, você não está tranquilo. E isso é algo novo? Não, irmãos. Desde a criação, nós vemos. Você, Adão e Eva, podem comer de todas as frutas, só não comam do fruto que está ali, do bem e do mal. Porque se vocês comerem, certamente vocês ficarão sabendo aí entre o certo e o errado. Porque Deus não queria que eles soubessem. Não, mas não é isso. Acontece que eles não tinham um preparo ainda para saber. Eles eram como crianças grandes, crianças crescidas, porque eles não tiveram infância, eles estavam em fase aí de amadurecimento. Eles não podiam ter aquele conhecimento do bem e do mal de uma vez só. Não é que Deus não queria que eles soubessem disso. E a condicionante é, se vocês comerem, não vai ser legal. E o que aconteceu? Eles desobedeceram, fizeram própria vontade deles e acabaram pagando preço pela sua desobediência. Viviam num lugar aí que era a extensão do céu aqui na terra. O Éden nada mais é do que uma extensão, a reprodução daquilo que havia no céu aqui na terra, para que os dois liderassem sobre os animais e sobre todas as coisas. E eles já desde o princípio tinham essa condicionante: se não comerem, terão bênção, mas se comerem, serão amaldiçoados. Qual foi essa maldição? Além deles terem que sair daquele lugar maravilhoso, aquele paraíso, o homem teve que trabalhar com suor, se sustentar. E a mulher ter a dor, as dores do parto. E como diz lá em Gênesis 3,15, ele colocaria a inimizade entre a serpente e a semente da mulher. A serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, por conseguinte, a semente da mulher pisaria na cabeça dessa serpente. Então, desde sempre houve essa condicionante, essa partícula condicionante se. Se você for fiel, se você obedecer, você atrairá para você a bênção. Mas, caso contrário, você atrairá a maldição. Esse paradoxo, bênção e maldição, sempre, desde o começo da humanidade, sempre acompanhou o povo de Deus. Vamos dar continuidade? No final da narrativa do capítulo 27, no versículo 26, vemos a dura declaração: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para cumpri-las. E todo o povo dirá amém. Como já comentamos anteriormente, a palavra amém é um acrônimo, um acróstico, é a união do início de três palavras, a palavra El, Melech, Neeman, que significa Deus, Rei e Fiel. Por séculos, a tradição teológica normativa, o que é isso? É aquela
tradição teológica que rege que a igreja surgiu no livro de Atos, lá em Atos 2, ali é o início da igreja. Mas, na verdade, isso é um erro. A igreja surge com Abraão, lá em Gênesis 12. O que acontece ali, em Atos 2, é que aquela igreja, que até aquela época era composta apenas de judeus, passou a receber também os gentios, passou a receber todos aqueles que aceitassem, reconhecessem a Yeshua como o seu redentor, como o seu salvador. Então, essa tradição teológica normativa afirma que a lei de Deus não possui qualquer valor na chamada nova aliança. Isso é algo perigoso, irmãos. É algo perigoso que nós sempre comentamos, que o simples fato de você erguer a sua mãozinha, fazer aquela oração dizendo que agora, a partir de agora, você aceita Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, isso só, por si só, já é um ato que basta. Você acabou de receber aí a tua salvação incondicional, porque afinal de contas é pela graça, não é por obras. Nada que você possa fazer vai pagar. Realmente, não é de todo mentira. Porém, a interpretação dessa palavra graça, que em hebraico é hesed, ou ren, né? Hesed é mais para misericórdia, ren é graça. Graça é a porta de oportunidade que foi aberta para os gentios, aqueles que não são nascidos de Abraão, mas que pelo sacrifício de Yeshua, lá na cruz, pelo sangue derramado, tornaram-se filhos de Abraão também, por adoção, por enxerto. Nós, os gentios, éramos como uma oliveira brava, que fomos enxertados na oliveira boa, que era Israel. E hoje, juntos, Israel e igreja, gentil, judeu e não judeu, somos alimentados pela seiva da mesma raiz. Essa teologia de que você ergueu a mão, fez aquela oração de aceitação, a partir daí você não tem compromisso nenhum. Você não precisa obedecer nada. Afinal de contas, é graça, irmão. Graça é de graça. Ela é errada e é uma teologia que está levando a igreja gentílica, a igreja cristã, a um esfriamento, a uma apostasia. Pensem comigo, irmãos. Todo reino, todo reinado, existe as suas leis. Toda cidade tem a sua lei. Agora, estamos vivendo aí nesse tempo, um decreto foi decretado que só podem ser abertos os serviços que são considerados de urgência, farmácias, mercados. Agora foi aberta a exceção para oficinas mecânicas. Mas não existe um reino sem leis. Um reino sem lei é uma anarquia. Cada um age de acordo com o que quer, como acha certo, como acha correto. E não é dessa forma com Deus. Deus sempre deixou ali parâmetros para serem seguidos. Ele sempre nos mostrou como é o comportamento daquele que se diz servo dele. Não, mas isso era para Israel lá. Nós aqui não somos judeus, nós não somos atrelados à lei, nós não estamos debaixo da lei. Isso também é verdade. Nós não temos uma obrigação para com a lei. Sabemos que a salvação ela vem através da graça de Yeshua, através do sacrifício do sangue do Messias lá na cruz. Mas, o próprio Cristo fala lá no Evangelho de João, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, Jesus deixou mandamentos. Ele faz um resumo da lei, mas não significa que ele aboliu ela. Não significa resumo, a palavra resumo não é sinônimo de abolição. Não é sinônimo de término. Esse resumo que ele faz, ele está englobando aqueles 10 mandamentos que nós conhecemos. Que os primeiros 4 referem-se ao nosso relacionamento para com Deus. Os outros 6 são o nosso relacionamento para com o próximo. Isso é um resumo da lei. Isso que Jesus nos deixa bem claro. Mas essa teologia enganosa que o cristianismo prega hoje em dia, que basta você ir lá na frente, reconhecer
erguer a tua mão, fazer uma oração de arrependimento e tá tudo certo, meu irmão. A partir de agora, segue o baile, toca a tua vida do jeito que você quiser. Você não tem nenhum comprometimento, nenhum compromisso. Você não precisa se submeter a nenhum método, né? Você pode ir contra, até mesmo ao decálogo. Pode roubar, pode cometer adultério, não precisa honrar teu pai e tua mãe, pode cobiçar, não tem problema nenhum. Não. Os aspectos morais da lei de Deus jamais foram e jamais serão abolidos. E quanto aos demais aspectos, nós como gentis da igreja gentílica, não judeus, nós não temos um compromisso com a lei, mas podemos, por adoção, assim como fomos adotados, ao entendermos que um mandamento vai trazer bênção para a nossa vida, vai fazer bem para nós, podemos adotá-lo sem problema nenhum. Porque outra mentira é dizer que Jesus veio, cumpriu todos os mandamentos e com isso a lei se foi. Tempo da lei, tempo da graça. Isso é uma outra confusão que o cristianismo, a igreja gentílica faz. O próprio Cristo, lá em Mateus 5,17, fala que não veio para abolir a lei, mas ele veio para plerosai. A palavra grega plerosai significa completar, preencher, tornar plena. E eu te digo mais, nem o próprio Cristo cumpriu todas as leis. Pode parecer mentira, mas é verdade. Por quê? Porque haviam aspectos da lei que eram próprios para as mulheres, quanto às questões sanitárias da mulher. Jesus não era mulher. Existiam mandamentos que eram próprios para os pais. Jesus não foi pai. Existiam mandamentos que eram próprios para os sacerdotes. Jesus não era um sacerdote, então nem ele mesmo cumpriu os 613 preceitos, mandamentos, ordenanças. Não. E ele mesmo deixou bem claro que ele não veio para isso. Ele veio para tratar questões que na época ali estavam distorcidas. Talvez como nos dias de hoje, aí, essa apostasia, esse esfriamento da fé cristã. Exatamente por não termos aí um parâmetro a ser seguido. Vamos dar continuidade? Quase todos os teólogos e comentaristas cristãos, a fim de tornar a lei de Deus algo negativo, se utilizam do texto paulino da Carta aos Gálatas, capítulo 3, de 10 a 12. Vamos ler? Pois todo aquele que confia nas obras da Torá, nas obras da lei, vive sob maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que, diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado mediante a lei, pois o justo obterá a vida mediante a confiança e a fidelidade. A lei não é fundamentada na fidelidade, mas quem realizar essas coisas obterá vida por meio delas. O Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar. O que será que essa palavra maldição da lei quer dizer? O que será que Paulo estava tentando dizer quando ele declara que Cristo nos libertou da maldição da lei? Será que ele estava dizendo que a partir de Cristo a lei se tornou maldita? E aquele que obedece qualquer preceito que seja da lei está entrando em maldição? É lógico que não. É lógico que Paulo, sendo quem ele era, basta lermos um pouco para entender quem era a figura do apóstolo Paulo. Um judeu, hebreu dos hebreus, um fariseu. Paulo jamais, depois da sua conversão, deixou de ser um judeu, deixou de ser um hebreu e mais, deixou de ser um fariseu. Porém, ele tornou-se um judeu pleno, pois ele já conhecia, tinha conhecimento sobre a lei e agora recebeu na sua vida a graça. Então ele torna-se um judeu pleno, um judeu messiânico.
aquele que, além de ter recebido a Torá lá no Sinai, através de Moisés, agora recebe a graça através de Yeshua, o Filho de Deus. Então ele une a graça com a lei e torna-se um judeu pleno. Paulo nunca pregou contra a lei. Então, o que é que Paulo pregava que traz uma certa confusão no meio evangélico? Paulo pregava contra o legalismo. O que era esse legalismo? Esse legalismo, irmãos, era quando um judeu que fazia parte de alguma classe sacerdotal, ou era um escriba, ou era um sacerdote, lá dos fariseus, dos saduceus, ele se convertia ao cristianismo, na verdade se convertia aos caminhos de Cristo, porque essa palavra cristianismo ela foi surgir 2 séculos mais tarde. Ela não existia nos tempos dos apóstolos. Quando ele se convertia, quando ele reconhecia, entendia que Cristo era o Messias esperado por Israel, aquilo anunciado por Moisés e pelos profetas, eles diziam que o gentil, para poder ser legítimo, ele precisava se circuncidar, se tornar um judeu, um prosélito, para depois receber a Cristo como seu Salvador. Fazer 2 caminhos. E o que Paulo ia contra era exatamente isso, irmãos. Paulo batia em cima dizendo que não é necessário esse caminho. Cada um permaneça como está. O circunciso, o judeu, permaneça circunciso. O incircunciso, o gentil, permaneça incircunciso. Porque não é a circuncisão que vai mostrar o grau de espiritualidade, não vai mostrar o grau de servidão a Cristo. E ainda ele diz que a circuncisão hoje não é mais na carne, feita por homens, mas é no coração, onde Jeremias, lá no capítulo 31, fala que a palavra, a lei de Deus não estaria mais em tábuas, mas agora estaria gravada dentro, vetorada dentro do coração do homem, do leve do homem. E isso é o que Paulo bateu em si. Sabe, irmãos, Paulo fundou várias igrejas e em todas elas ele teve o mesmo problema. Os judeus querendo que os gentios se circuncidassem, se tornassem prosélitos, ou seja, se tornassem da religião judaica, sem ser um descendente de Abraão, para depois sim se tornar cristão. Isso chama-se legalismo. É isso que Paulo bateu forte em si. Vamos continuar no nosso texto. Porque o Taná diz, quem pendere uma estaca jaz sob maldição. Bom, no próprio livro de Deuteronômio, que é aí o nosso texto base, no capítulo 21, dos versículos 22 a 23, ele diz que quem pender em uma estaca jaz sob maldição. Então, o que Paulo chama nesse contexto de maldição da lei é a sanção a qual estava sujeito aquele que não cumprisse um dos estatutos instituídos naquela aliança, aquela lá de Deuteronômio 17. As bênçãos e as maldições, citada lá nos montes Gerazim e no Monte Ebal, e aceitas por todo o povo ao dizerem a palavra amém. Então, um desses estatutos instituídos nessa aliança, uma vez que ao responderem amém, concordaram com os termos e com as consequências vindas dela, advindas delas. Dessa forma, tanto Israel como as nações, ao transgredir esses estatutos, se encontravam em dívida com Deus. Dívida a qual somente um sangue poderia pagar. Para que pudéssemos deixar esse status de maldição, é que entra a obra do Messias, o qual se fez maldição por nós, nos libertando daquelas maldições oriundas, provindas lá da desobediência àquelas regras aceitas e concordadas pelo povo. Da aliança estabelecida nos montes Gerizim e Ebal. E por que então Paulo não está se referindo à lei como maldita, e sim de uma maldição provinda
do não cumprimento dela. Irmãos, vários textos, Paulo afirma que a lei é boa, o mandamento é santo, que a lei é espiritual. Por que é que ele ia dizer, então, que a lei era maldita, era maldição? Jesus nos livrou da maldição da lei, ou seja, a lei era maldita, então ele nos livrou dela. Não, a interpretação é errada, a interpretação é incorreta. Paulo está querendo dizer que Jesus nos livrou desse status de maldito. Isso que, ao desobedecer aqueles preceitos em que todo o povo em concordância disse amém, qualquer um deles ferido nos trazia esse status de arur, maldito, em hebraico. E somente um sangue para trazer essa remissão, para tirar das nossas costas esse peso de maldito. Continuamos. Como podemos afirmar com tanta certeza que Paulo não estava dizendo que a lei, a partir de Cristo, se tornou maldição? Como é que nós podemos confirmar isso? Existe algum texto que possa nos dar essa ideia? O próprio Paulo declara em Romanos 7,12: portanto, a lei é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Mas foi só esse texto que Paulo fala isso? Não. Também em 7,14, sabemos que a lei é espiritual. Quanto a mim, estou preso à velha natureza, vendido ao pecado como escravo. A lei é espiritual. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. 7, 22, 23. Porque no meu interior, no eu interior, concordo totalmente com a lei, mas nos meus membros vejo uma lei diferente que batalha contra a lei da minha mente. Ele está querendo dizer aqui que a lei é boa. Só que o interior dele, Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, esse sim, ele fazia. Irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 20, nós temos uma passagem clara de que Paulo era acusado de pregar contra a lei. Ele chega em Jerusalém e alguns convertidos chamam ele e falam: ó, Paulo, andam dizendo por aí que você anda pregando contra Moisés. Toda vez que você lê na tua Bíblia Moisés, não está se referindo à pessoa de Moisés, mas Moisés é um adjetivo para lei, é um singular da palavra lei. Então eles dizem para ele: estão dizendo que você prega contra a lei. Faz o seguinte, para mostrar que o que eles estão falando é mentira, é falso, tem alguns homens aqui que querem prestar os votos lá no templo. Vai com eles até lá e paga os votos deles, aí eles verão que o que você está falando é falso, e você não prega contra a lei de Deus, contra os mandamentos, contra aquele parâmetro que o servo deve seguir, o caminho, né? Inclusive, os primeiros convertidos eram chamados de a seita do Nazareno, ou então eram chamados da seita do caminho. Jesus era chamado como o caminho. Então, Paulo vai e faz exatamente isso que falaram para ele mostrar que era mentira. Ele não pregava contra a lei, mas pregava, sim, contra o legalismo. A mentira falsa de que Deus só ia aceitar esses gentios caso eles se tornassem judeus prosélitos, que eles eram considerados como uma segunda classe. Eles mesmos se sentiam segunda classe. Podemos ver aí no livro de Gálatas, podemos ver no livro de Colossenses, que os gentios se sentiam mal, porque afinal de contas eles adotaram uma religião, eles adotaram aí um caminho onde eles não tinham um calendário, eles não tinham festas, eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham um livro. Tudo vinha da religião judaica. Tanto que Roma considerava o cristianismo como uma ramificação do judaísmo. Até um certo ponto da história, foi considerado dessa forma. Tanto que não havia perseguição. O judaísmo era permitido, o cristianismo também, não havia qualquer tipo de perseguição. Porém, quando eles entenderam, o número de gentios começou a crescer e começou a separação de Israel da igreja gentílica, os gentios começaram a aumentar de número, mais do que os judeus,
aí Roma entendeu que não era uma ramificação, não era uma religião independente e passou a sancionar, passou a perseguir também os cristãos. E o que diziam esses sacerdotes que queriam converter os gentios? Eles diziam que Deus só iria aceitá-los caso eles se tornassem judeus e, ao se tornar judeu, qual era a obrigação que eles tinham? Era com a lei. Aí sim, eles cumprindo o fiel cumprimento da lei, eles teriam a aceitação de Deus. Falso, mentira. E isso Paulo bateu forte em cima. Mas para nós chegou distorcida a palavra legalismo, do grego chegou para nós como a lei. Então, colocam a figura de Paulo como alguém que sofre de esquizofrenia, sofre de duas caras. Ora, ele fala bem que a lei é santa, o mandamento é bom, a lei é espiritual, daqui a pouco ele fala da maldição da lei. Não, ele só fala de uma coisa só. Não precisa fazer dois caminhos, basta um caminho, tanto para o judeu como para o gentil. É um caminho só, é Cristo, é Yeshua HaMashiach, é Jesus, o Messias. Vamos continuar? A palavra de Deus nos afirma que, sem derramamento de sangue, não há expiação, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Isso está escrito lá em Levítico 17:11, combinado com Hebreus 9:22. Então, precisava um derramamento de sangue, precisava uma expiação, precisava um bode expiatório. Não é mais Azazel, como era lá em Yom Kippur, mas essa culpa, esse peso, esse fardo foi levado sobre as costas do Messias, naquela cruz. Como diz Isaías lá no seu capítulo 53, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, sem um derramamento de sangue, não há expiação. O bode não precisa mais ser sacrificado. A pombinha, a rolinha, nada disso precisa ser sacrificado, porque um único sangue derramado foi o suficiente para remir toda a humanidade. E não se limitou somente à época de Jesus. Ele salvou aquelas pessoas da época dele? Não. Antes, depois e nos dias de hoje, nas gerações vindouras. É um sacrifício que não ficou limitado no tempo. Alcançou os de trás e alcançará os da frente também. Dessa forma, para que pudéssemos deixar esse status de maldição pela desobediência, aquele acordo feito lá naqueles dois montes, Arur, em hebraico, era necessário que um sangue fosse derramado. E como profetizou Isaías, ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Mas Adonai, o Senhor, colocou sobre ele a culpa de todos nós. Que culpa é essa? Que culpa é essa que ele colocou de todos nós sobre o Messias? Maldito aquele que é pregado no madeiro, Deuteronômio. Então, esse status de maldição saiu das nossas costas e foi colocado sobre Yeshua, foi colocado sobre o Messias. Então, isso que significa a maldição da lei, a maldição do não cumprimento de um acordo firmado lá em Deuteronômio 27. Ah, mas foi feito com o povo de Israel, lá eu aqui, não tem nada a ver. Ele é transgeracional, ele não ficou estabelecido lá para todas as gerações, assim como a lei de Deus, assim como os mandamentos de Deus são estatutos perpétuos. Será que o próprio Deus estaria se enganando quando ele fala que são estatutos perpétuos? Eu acredito que não. Eu acredito que estatuto perpétuo é para sempre. A palavra perpétuo é para sempre, não é até um pouquinho, até a vinda de Cristo, daí depois deixa de ser perpétuo. Outra imagem, irmãos, que
cristianismo, a igreja gentílica faz de Jesus é de um filho rebelde. É de um filho que veio para mudar tudo que o pai tinha deixado. Não, o pai falou que é assim, mas o pai está ultrapassado, o pai já está velhinho, o pai já está de cabelo branco, está cansadinho, a partir de agora eu dito as regras aqui, e as minhas regras são essa e essa. Há certos assuntos no Novo Testamento que não são discutidos, irmãos, como, por exemplo, lei alimentar, adultério. Isso não é tratado ali. Por quê? Porque não era o problema da época. O problema da época ali, de Jesus, era o esfriamento. As pessoas deixaram de lado a palavra de Deus e estavam vivendo a tradição dos anciãos. Estavam vivendo as leis judaicas. Então, a Mishnah, estavam vivendo aquilo que não era palavra de Deus, estavam vivendo não a lei escrita, mas a lei oral, que é uma lei interpretativa, onde foram colocados mandamentos que não são os mandamentos deixados por Deus, foi interpretado aquele conjunto de mandamentos. Então, até em Mateus 15, Jesus repreende os fariseus, né? Dizendo que eles deixaram de lado a palavra de Deus, esfriaram na fé, corromperam-se, viviam seus belos palácios, suas piscinas, comendo do bom e do melhor, enquanto o povo perecia. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. A classe religiosa passando bem, comendo do bom e do melhor, enquanto o povo, as ovelhas, sofrendo a opressão romana, sofrendo ali, pagando pesadíssimos impostos, trabalhando para poder pagar impostos. Mas vamos dar prosseguimento? Colossenses 2,14 diz para nós assim: tendo cancelado o escrito de dívida que consistia em ordenanças, dogmas, e que nos era contrária, ele, Yeshua, a removeu completamente, cravando-a na cruz, num madeiro. Olha aí, Colossenses afirmando, Paulo aqui afirmando novamente que essa maldição que Jesus crava na cruz foi as ordenanças que não foram obedecidas. A aliança feita nos montes Ebal e Gerizim, Deus sempre nos deu uma opção de escolha na vida, mas sempre deixou claro que se escolhermos aquilo que é certo, seremos bem-sucedidos, bênçãos. Mas se escolhermos fazer o errado, estaremos acarretando em consequências, maldições para as nossas vidas. A vida sempre foi feita de escolhas. Todo dia nós escolhemos. Eu posso escolher amanhã não levantar da cama e não ir trabalhar. Não nesses tempos de isolamento, mas em tempos normais eu posso escolher. Não, hoje eu não vou levantar, não estou com vontade, não vou trabalhar. Mas eu dou o quê? Um direito de escolha ao meu chefe, ao meu patrão, também de me mandar embora. Não, eu escolho te mandar embora. Para toda escolha há uma consequência. A escolha é grátis, não paga nada pela escolha. Mas a consequência dessas escolhas, essa sim tem um preço. Como falar em consequência de escolha e não lembrar de Davi? Era tempo em que os reis iam para a guerra, mas Davi resolveu dar folga para ele mesmo. E ficou à toa, passeando nas janelas do palácio. Os irmãos conhecem a história. Comete um adultério. A moça, Betsabá, engravida. Ele arma toda uma situação para matar o marido da mulher, o coitado, que era um dos seus oficiais, braço direito. Então o profeta Natan se achega a Davi e fala para ele uma Agadá. Agadá é uma alegoria, é aquilo que Yeshua usava muito, que é conhecido por nós como parábola. Ele dá uma volta inteira para acusar Davi. Conta aquela historinha que nós conhecemos, que um homem bem pobre tinha apenas uma ovelhinha, e essa ovelhinha era como se fosse da família, comia com eles na mesa, dormia na cama com eles,
Já o vizinho dele era muito rico, tinha vários e vários rebanhos. E esse rico recebe uma visita. E ele quer preparar um jantar para essa visita. Só que em vez dele matar uma das várias ovelhas do seu rebanho, ele vai lá e mata a única ovelhinha do pobre. Ao contar essa história para Davi, Davi se revolta. Não, esse homem tem que morrer. Ele vai ter que pagar 4 vezes aquilo que ele fez. E não é o que aconteceu com Davi? Não pagou 4 vezes. O bebê do adultério não vingou, morreu. O meio-irmão estupra a meia-irmã. E o irmão dela, para vingar a sua irmã, mata seu meio-irmão. E Absalão, o único que permaneceu vivo dos irmãos, se rebela contra o pai, achando que ele podia ser um melhor rei do que o seu pai. Davi, para evitar o combate, o confronto com o filho, sai de Jerusalém. Só que esse conflito foi inevitável. E qual foi o final de Absalão? Morreu fincado num galho de árvore, com os cabelos. E aí veio Joabe, o general do exército, e cortou o pescoço. Olha que trágico! Por uma escolha, escolheu não ir para a guerra, escolheu ficar à toa, escolheu ficar em casa, escolheu ficar bisbilhotando a vizinha. 4 maldições. Ele mesmo profetizou que deveria pagar 4 vezes. É sério. Vamos seguindo já para o final desse nosso, eu diria, estudo, né? Deuteronômio 11, 26. Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Eterno, vosso Deus. E a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Eterno, vosso Deus, e vos desviares do caminho que eu vos ordeno. Posse desse conhecimento, o que queremos para nossas vidas? Bênção ou maldição? Os caminhos, os 2 caminhos, estão disponíveis para todos. Cabe a nós escolhermos o qual aceitar. Se o caminho reto, que nos levará a desfrutar das bênçãos, ou o caminho tortuoso, aquele que nos levará ao afastamento de Deus, à morte física e espiritual. Deus coloca na nossa frente bênção e maldição. Caminho certo, caminho tortuoso, caminho errado. A escolha é pessoal. Por isso que no começo eu disse, Torá não é lei, lei é imposição, lei é restrição de direitos. Como nesse momento vivemos, estamos com algumas restrições dos nossos direitos, de ir e vir é um deles. São ou maldição. Você escolhe, eu escolho, nós escolhemos. Tudo aquilo que nós fizermos como obediência a Deus nos trará um canal de bênçãos. Por outro lado, se entendermos como a teologia cristã prega por aí, que não precisa ter obediência, não tem compromisso nenhum, afinal de contas você já aceitou, você já ergueu, a tua parte você já fez, agora você já tem todos os requisitos para ser salvo e você não perde essa salvação de forma alguma. Cuidado, eu te digo, cuidado. Com Deus, tudo é gradual e sucessivo. Com Deus, tudo exige-se uma caminhada. Você aceitou? Maravilha! Você deu o primeiro passo, você fez como aquele que é viciado em drogas, como aquele que é alcoólatra, faz ao reconhecer o seu estado de alcoólatra, seu estado de drogado. Porque enquanto ele não reconhece isso, fica difícil tratar. Fica difícil fazer alguma coisa por essa pessoa. Mas você reconheceu. Não, eu reconheço que a minha vida, do jeito que está, não está boa, eu preciso mudar de vida. E a única maneira que eu posso mudar é através de Cristo. Eu sozinho não posso. Eu sozinho sou impotente, não tenho força nem poder para isso. Mas o Filho de Deus, esse tem poder. Então você deu o primeiro passo, você adentrou a porta. Agora você tem que passar pela sala, pela cozinha, até chegar
no Santo dos Santos. É uma longa caminhada. A graça não é de graça. Não é por obras. É lógico que não é por obras. Mas você precisa, nós precisamos fazer a nossa parte, que é obedecer aos mandamentos, obedecer a Deus. Não sejamos como Davi, rebeldes. Não sejamos como os sacerdotes que se convertiam ao cristianismo. Não sejamos. Sejamos aquele que atrai bênção. Vamos ser um imã de bênçãos para nossas vidas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você através desse vídeo. Muito obrigado. Shalom, shalom, shalom.